Bom dia a todos e a todas. Eu quero, nesse primeiro momento, é evidente que nós não sabemos se vamos ter memória suficiente para fazer aqui a lembrança de todos os detalhes. Podemos depois, então, através de algumas perguntas à comissão, a gente relembrar alguns fatos. Mas nesse início, e eu peço desculpas se eu esqueci algum, eu quero fazer uma homenagem aos militantes da universidade que conosco viveram aqueles duros tempos de repressão, já falecidos. Companheiro Polito, da Faculdade de Química, companheiro Vieira, da Faculdade de Economia, companheiro Antônio Jacinto, da Faculdade de Direito, companheiro Jackson Figueiredo, da Faculdade de Direito, companheiro Rosalvo Alexandre Lima Filho, militante desde o Colégio Estadual Ateneu Sergipense, aqui testemunhado por João Quintino, do famoso terceiro C do Ateneu Sergipense, e o companheiro Vivaldo Lima Sobrinho, irmão de Rosalvo, recentemente falecido no Rio de Janeiro. De sorte que, se eu esqueci algum desses companheiros, Mário Jorge Menezes Vieira, que foi aprovado em primeiro lugar no vestibular de 1966, na Faculdade de Direito da nossa universidade, ainda não era universidade, na famosa turma de Wellington Mangueira, João Augusto Gama da Silva, Benedito Figueiredo, Wellington Mota Paixão, Antônio Jacinto Filho, Moacir Mota, que também teve militância na época, entre outros. Então, a minha homenagem aqui a todos esses companheiros. Sabemos que, fora dessa militância estudantil, nós podemos homenagear vários companheiros, mas eu fiz questão de ressaltar esse período. E o famoso Gordurinha, João Santana Sobrinho, da Faculdade de Direito, orador da turma de 1968, justamente no ano do ato institucional número 5. Promulgado no dia 13 de dezembro de 1968. Feitas essas homenagens, vamos agora falar um pouco daquilo que a gente consegue lembrar. E eu quero aqui homenagear a Comissão Estadual da Verdade por esse trabalho, aqui todos, de forma espontânea, prestando um grande serviço à história de Sergipe e à história do Brasil. De forma especial, homenagear Paulo Barbosa de Araújo, que, como deputado estadual, o tive como um assessor, não um assessor nomeado de gabinete com salário, mas um companheiro que muito me ajudou a desempenhar um papel e um mandato de deputado estadual. Eu diria que a Comissão da Verdade nada acrescentaria àquilo que Paulo Barbosa Araújo falou. Nosso objetivo é não cantar a perda do tempo, mas lembrar histórias que desejamos que outras gerações não mais possam repeti-las. É lembrar momentos que não devem jamais retornar à cena. Paulo Barbosa de Araújo. Em 1967, depois de ter retornado a Sergipe, já que no mês de dezembro de 1963, o Brasil vivia aquele movimento amplo de discussão das reformas de base, lideradas pelo presidente Jango, eu decidi com a família ir para o Rio de Janeiro, aquele sonho do nordestino de a vida no Sul era melhor. E no mês de dezembro fui embora para o Rio, porque como eu dependia de uma transferência do Correio, eu fui, então, pedir a remoção. E a remoção não demorou. Então, eu me antecipei e tive que viajar em dezembro de 63. Tive a oportunidade de testemunhar no Rio de Janeiro, já que o Correio Central, o Correio da Praça 15, era, na verdade, o Correio, a direção geral do Correio ficava na Praça 15. E era comandada o Correio pelo coronel Dagoberto Rodrigues. E o coronel Dagoberto era um homem muito ligado a Luiz Carlos Prestes. Inclusive, a indicação no governo de Jango pertenceu a Luiz Carlos Prestes.
E o Correio vivia uma efervescência política muito grande, o partido tinha muita ação de presença. Eu ouvia falar dos militantes do partido, eu não tinha contato oficial com o partido, mas também tinha o famoso Grupo dos 11, ligado a Leonel Brizola, que no Correio tinha uma força muito grande junto com os liderados de Jango, que era a mesma coisa, Jango com Brizola. E nós marcávamos, muitas vezes me fizeram contato comigo, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu queria continuar a estudar, e naquela época o diretor do Telégrafo era o doutor Hermógenes. E ele disse, olha, Sergipano, eu queria uma ajuda para poder estudar, enfim. E esse pedido foi feito, e eles me ajudaram, o diretor do Telégrafo na época, e começamos uma relação de amizade. E eu via, de vez em quando, no sanitário do Correio, da Praça 15, as pessoas, 3, 4 grupos conversando e tal, e eu comecei a perceber que alguma coisa tinha, não era muito normal no sanitário as pessoas estar conversando e tal. Depois eu observei quando um pegou um bilhetinho por trás de um azulejo do sanitário. E, a partir daí, eu comecei a conversar com esse povo e compreendi que as ideias da gente batiam com as ideias desses companheiros. Chegamos até ir para uma reunião na rua Floriano Peixoto, no Rio de Janeiro, ali, onde funcionava o antigo Palácio do Itamaraty. Bem, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma militância na UBSPT, que era a União Brasileira dos Servidores Postais Telegráficos. E no famoso comício da Central, a gente vê naquela turbulência muito grande no Rio de Janeiro, era a Marcha com Deus pela Liberdade dos fascistas todos, liderados pela mulher de Ademar de Barro, de São Paulo, e também já dentro do Rio de Janeiro, porque o Rio era governado por Carlos Lacerda, que era um grande inimigo do governo de Jango. Eu sei que no comício da Central, o Brasil parou naquele dia, o Rio de Janeiro, porque todos os transportes, trens, enfim. E aí, de cada série de associação, sindicatos, saíam as passeatas na direção da Central. E eu achei aquilo tudo impressionante, interessante, e eu queria estar no meio, eu queria ver, eu queria participar, eu queria saber de tudo aquilo. E, no momento que a passeata saía do Correio da Praça 15, o diretor da UBSPT, o Dalmo Gaspar, disse, ô pau de arara, porque eu era nordestino, segura essa faixa. Quando eu segurei a faixa, eu li a faixa e democracia é pluralidade de partidos, PCB, teus direitos são sagrados. Eu compreendi que eu estava levando uma faixa pedindo a legalização do Partido Comunista Brasileiro. Até eu não entendia, não sabia o que era o partido, não via de leitura, mas não tinha contato, não tinha organização, não tinha nada. E levamos a faixa e a passeata muito grande pela Presidente Vargas, na direção da Central, até o comício. Tive a oportunidade de ver Jango falar, tive a oportunidade de ver a Raiz, tive a oportunidade de ver Seixas Dória. Eu vibrava, né, porque participei da campanha de Seixas Dória aqui em Sergipe, e ver Seixas Dória no Rio de Janeiro, no comício da Central, era o máximo, né? Era o máximo para mim como sergipano. Bem, eu sei que nós, depois explodiu o golpe de 64, e eu estava no Correio, e aí a gente ouvindo tiros na Cinelândia, e eu subi pela Avenida Rio Branco, com os 3 colegas do Correio, na Avenida Rio Branco até a Cinelândia, e lá a gente via os canhões, sei lá, subindo a Avenida Rio Branco. E alguns companheiros pensavam que eram forças legais, forças aliadas a Jango. Na verdade, eram já grupos de militares liderados por Lacerda para tomar conta do centro do Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu, na época, saí correndo pela Cinelândia e peguei a Rua México. Na Rua México era a sede nacional da Polícia Federal, não sei se ainda é hoje. Era ministro da Justiça Abelardo Jurema, me lembro bem na época. E eu saí pelo aterro do Flamengo até encontrar o prédio da Uni, aí eu comecei a chorar, né, porque eu senti uma impotência muito grande pelo amor que a gente tinha à Uni, né, como a marca dos estudantes, da luta do estudante brasileiro, de nós aqui de Sergipe também. E aí fui para casa. E no Correio, nos demais dias, aquela sensação de muita impotência, esperando que houvesse uma reação ao golpe, né? E até hoje estamos aguardando essa reação ao golpe de 64, que a reação melhor foi o país retornar à democracia.
A partir daí, então, eu fiquei apenas como observador dos fatos no Rio de Janeiro. Os companheiros quase todos foram presos do Correio, eu não tinha muita militância, muita vinculação, e fiquei no Correio sabendo das notícias de Sergipe, do pessoal que foi preso aqui na época. Não é? Eu tinha as notícias, inclusive, de meu irmão Jugurta, não foi só ele que foi preso. Teve muita gente que foi preso aqui em 64, mas eu não tinha um acompanhamento, porque a era de comunicação não era muito fácil, era muito difícil, muito complicada. Eu voltei para Sergipe em 65 e busquei os meus companheiros que tinham feito vestibular, fizeram vestibular em 66. Eu não consegui fazer vestibular em 66 porque... Não sei se eu fiz vestibular, se eu não fiz, não sei. 66. Eu sei que não fiz. 66 foi essa turma de Gama, o Wellington Mangueira, o Wellington Paixão, Benedito Figueiredo e esse pessoal todo. Então me preparei durante o ano de 66 para fazer o vestibular em 67. Foi quando eu entrei na universidade, na minha turma com Jonas Amaral, Lânia, Fernando Lins e outros companheiros lá. Na faculdade, começamos a ter, então, uma militância que a gente já tinha, não é, uma formação política razoável, e foi quando inventaram uma candidatura da direita, dizendo que era o candidato dos cristãos, dos católicos, contra os comunistas, liderados por Wellington Mangueira. O Wellington Mangueira foi candidato a presidente do Centro Acadêmico Silvio Romero, e eu fui o vice-presidente na chapa de Wellington, segundo consta na época que a minha candidatura na chapa era no sentido da gente ter um apoio maior dos calouros na época, já que a gente tem uma militância na nossa sala. É evidente que nós temos divergências, como temos até hoje, mas a gente fez um trabalho muito, muito grande naquela época. E aí, no meu primeiro ano de faculdade, sempre ao lado de Wellington Mangueira, que já era um militante do partido. O Wellington era, assim, a maior bandeira da universidade na época, o Wellington Mangueira. E o Wellington Mangueira tinha aquela responsabilidade de recrutar quadros para o partido, principalmente idade da juventude. E a Faculdade de Direito se transformou numa grande base do partidão. Todos recrutados. Eu me lembro que aquela história do primeiro presente do livro, né, que era o Subterrâneo da Liberdade, não é? E a gente saía apaixonado do Subterrâneo da Liberdade, com a vontade de estar no partido no outro dia, e no outro dia já estar fazendo alguma ação, não é? Bem, documentos do partido, e nesse trabalho a gente foi recrutado no mês de agosto de 67. Por eu e Laurinha, no mesmo dia, numa conversa com o Wellington Mangueira, na casa de Laurinha, na rua de Dom Bosco, em frente ao Hospital Cirurgia. Dias depois, o Wellington Mangueira me dá uma missão para levar um documento do partido a Maceió. É evidente que muito medo, né, porque a gente sabia as notícias de companheiro que caiu aqui, que morreu ali, que foi torturado, que foi preso, que foi pego com documento clandestino. E eu fui cumprir essa missão, porque essa missão era muito importante, porque se esse documento não chegasse em Maceió, muitos quadros do partido iam cair aqui no Nordeste, e os companheiros de Maceió, então, passariam as informações mais adiante. O partido na universidade era formado, era o Wellington Mangueira, era do partido, Jackson Barreto, Benedito Figueiredo, João Augusto Gama. Hoje pode falar, é uma maravilha, graças a Deus, né? Eu sei todos, Wellington Mangueira. Inclusive de Zefa Laurindo. Zefa Laurindo era ligado a P, não era? Que namorava com Rori da Faculdade de Química, que hoje moram em São Paulo. E a Moacir Mota era da mesma turma de Wellington, mas era dissidente, que era ligado ao pessoal da AP. Antes de ser AP, era a PML, né? Ação Popular Marxista-Leninista. Era um grupo mais saído da universidade, um grupo mais cristão, e que depois tinha como líder, um grande líder aqui, Bosco, Hollenberg e Ana Cortes, que foram militantes que honraram muito a sua geração. E nós tínhamos um ativismo político assim muito grande. Tarefas, eu diria assim, por exemplo,
uma invasão popular na Baixa Fria. O partido dava uma tarefa da gente acompanhar aquele movimento da população. E eu me lembro que eu e Jonas Amaral, Jonas não era quadro, mas era um simpatizante do partido. Eu acho que Jonas nunca conseguiu admitir o partido, porque Jonas tinha uma formação católica muito grande como a minha, mas eu não chegava a misturar o partido de lado, minha fé do outro, para explicar marxismo, leninismo com a religião. É complicado, mas eu dei um jeito na minha cabeça e continuei assim até hoje. Bem, fizemos o trabalho naquela época, na invasão da Baixa Fria, a polícia e bombeiro derrubavam as casas e tocava fogo, e de noite a gente levantava o povo, e tinha um companheiro do partido lá, o Lorival, a Pureza também, que depois o prefeito construiu uma creche por ter o nome de Pureza. Eu sei que depois daquela região da rua Rafael Aguiar, onde tem uma feira ali na Baixa Fria, aquela área toda foi de invasão, no trabalho que o partido colocou a mim, para organizar aquele povo que foi vitorioso naquela invasão. E muita militância de escola clandestina do partido. Me lembro que muitas vezes nós nos reunimos na casa do companheiro Duval, pai da ex-vereadora Nilza, já falecido, o senhor Duval, aqui eu presto aqui a minha homenagem, e transformamos a Casa Duval, que era numa área muito escondida, não tinha água, não tinha luz, no Alto São Dumont, como uma escola de partido. E aí, várias vezes, nós participamos com alguns operários de cursos do partido, cursos clandestinos do partido para formação de quadros. Era uma... Eu não sei que coragem era essa que a gente tinha naquele momento, enfim, tinha que ser feito e não podia deixar de fazer. E o ativismo dentro da universidade, da formação de quadros, e sempre os movimentos. Saímos da Faculdade de Direito, tínhamos hoje uma assembleia na Faculdade de Filosofia, na Faculdade de Química. Os movimentos maiores eram realizados na Faculdade de Direito. Lá atrás, a Polícia Federal várias vezes tentou invadir a Faculdade de Direito, porque era o centro político de maior efervescência. E as outras faculdades também, a Assembleia Geral da Universidade, faziam no fundo de lá, da Faculdade de Direito, porque a gente tinha a parte do fundo com mais proteção. Eu me lembro de muitas vezes de Chico Varela, de Wellington Mangueira, de Gama, todos nós nessa mobilização permanente. Depois teve a eleição quando foi criada, aí em 67 foi criada a Universidade Federal. E aí nós tivemos uma militância ativa na criação da universidade, uma participação muito grande na criação da universidade. E, nesse momento, a gente vivenciava a guerra do Vietnã. E era interessante as campanhas que o Partido Comunista fazia dentro da visão do internacionalismo, de solidariedade aos movimentos da luta do Vietnã. Eu sei que nós fazíamos movimento até de finanças, imaginem, para arrecadar fundos para mandar para a guerra do Vietnã, através do partido. Vendia medalhas, criava fatos, e chegamos a fazer um famoso congresso na Faculdade de Serviço Social, de problemas brasileiros, que, na verdade, não era nenhum problema brasileiro, porque o maior problema do Brasil, na época, era a ditadura. Mas aí a professora Amada Albertina, que era diretora da faculdade, não pode fazer isso aqui, a polícia vai invadir, o exército vai invadir. Então, eu sei que Seminário de Problemas Estudantis e Realidade Brasileira, primeiro CEPERB de Sergipe. E eu sei que nesse CEPERB, na verdade, você está fazendo uma militância, você estava organizando dentro de alguns objetivos específicos, de formação de quadros contra a ditadura e também, ao mesmo tempo, de fortalecer a luta pela criação da universidade. Em 68, eu já estava na universidade, em 67 eu entrei na universidade, tivemos eleição para o diretório, né, da Faculdade de Direito, e foi logo, o reitor definiu a campanha, a eleição da primeira diretoria do DCE. E foi eleito João Augusto Gama, que era o candidato da Faculdade de Direito, nosso candidato do Partido Comunista. Aí, doutor João Cardoso, o reitor, chegou para mim, na antiga reitoria, que funcionava na Praça Camerino. Charles, eu quero falar com você. Me diga uma coisa. Quem é que representa a linha soviética e a linha chinesa?
Eu disse, doutor João Cardoso, eu não entendo de linha soviética e nem de linha chinesa. Ele disse, mas já que você é um militante político, não sabe? Eu sei. Ah, o senhor sabe? E por que o senhor me perguntou? Porque o senhor já foi, né? E então, na época, nós identificamos o doutor João Cardoso, que ele tinha tido militância vinculada ao partido na criação da UNE, em 1937, mais ou menos, como simpatizante ou membro disto jovem ligado ao Partido Comunista, doutor João Cardoso Nascimento Júnior, que, diga-se de passagem, é um homem que merece a homenagem todos os dias de nós, companheiros que combatemos a ditadura, que vivemos aquele movimento, aquela situação difícil, todo dia de pressão, de coação, de sair de casa, de não saber se voltava, da notícia de um companheiro que caiu, do que foi preso, do que foi torturado, do que morreu. Nós sabemos as notícias através dos movimentos clandestinos todos. E João Cardoso recebeu pressão do comandante da 6ª Região Militar para que, com base no decreto 477, expulsasse da universidade 19 estudantes. Esses estudantes eram Jackson Barreto, Wellington Mangueira, João Augusto Gama, Benedito Figueiredo, Francisco Nascimento Varela, Chico Varela, Moacir Mota, Dilson Barreto, Antônio Vieira, Antônio Jacinto, Tina Janete Correia de Melo, que é a mulher de Anselmo, se chama Janete Correia de Melo. O apelido Tina, Laurinha Ribeiro, a mulher de Wellington Mangueira, a esposa de Wellington Mangueira, enfim. E o doutor João Cardoso não aceitou, inclusive dizendo ao reitor, ao general comandante da 6ª Região, eu não farei isso, de forma educada, que a esposa nos contava, muitas vezes emocionada, ela chegava a chorar da pressão do general da 6ª Região, e ele dizia, eu vou passar pelas ruas de Aracaju. Quando deixar a reitoria, eu não quero ser apontado por esses estudantes como alguém que se viu para eles como um verdugo e impediu que eles se formassem. E o doutor João, então, entregou a 6ª Região à reitoria de Sergipe. E eles ficaram numa situação difícil, tiveram que ficar calados, engolir. E João Cardoso ficou na universidade. João Cardoso convocou a todos nós para uma reunião reservada, um tanto clandestina, aqui no antigo prédio da Faculdade de Economia, na Praça Camerino, esse prédio aqui baixinho. E, na sala da congregação, portas fechadas, ele mostrou o documento da 6ª Região, os nomes de todos, e pediu que a gente tivesse cautela, porque a nossa vida estava por um fio, que, na verdade, o objetivo era caçar com base no decreto 477 da universidade, afastar e depois prender todo mundo. E aí ele pediu que a gente ponderasse, porque tinham eleições previstas para os órgãos de representação estudantil, e ele pediu que a gente não fosse candidato, que tivéssemos nossos amigos, colocasse como candidatos e apoiasse esses candidatos, mas que nós não fôssemos candidatos para não irritar mais ainda o comando da 6ª Região. E assim foi feito, e a gente conseguiu fazer essa travessia graças à coragem de João Cardoso do Nascimento Júnior, que não pode ser nunca esquecido por todos nós que vivenciamos aquela fase difícil. Bem, é evidente que nós tínhamos uma atividade também dentro do movimento democrático brasileiro, com a juventude do MDB. Não é? E aí nós tivemos um movimento. Depois da eleição do DCE, quando foi candidato Gama, representando a corrente do partido, não é? Segundo João Cardoso, a corrente soviética, e Bosco Hollenberg seguindo a corrente chinesa de Mao Tse-tung. Não é? Eu achava tudo interessante. Bem, eu acho que aquelas lutas foi importantíssima para a formação de quadros dentro da universidade, porque nós tínhamos uma juventude muito acomodada. E a faculdade de filosofia era tratada como se fosse uma escola privada, um ginásio, uma escola de freira. E esses movimentos ajudam muito a conscientizar os estudantes e a libertar um pouco e dar a eles mais coragem e força para fazer uma militância mais aguerrida. E a gente conseguiu, mesmo que não fossem essas pessoas envolvidas em partidos e organizações clandestinas da época, mas isso formou a consciência de muita gente, de simpatia,
porque até de uma forma natural para você reagir à repressão da época. Em seguida, a gente fazia muitos movimentos clandestinos. Eu me lembrei que a chegada de Costa e Silva aqui em Aracaju, eu não sei que coragem imensa, que nós fizemos um trabalho de pichamento de Aracaju inteira na chegada de Costa e Silva, a cidade tomada por Polícia Federal, e a gente pichou Aracaju, abaixo a ditadura, vai para Costa e Silva, em toda Aracaju. 10 pessoas, mais ou menos, eles até as lojas que vendia tinta, eles controlavam para ver a venda de spray, a ditadura, a Polícia Federal, na época, e também alguns órgãos, algumas áreas da Polícia Militar, que funcionava a serviço do Serviço Secreto do Exército também. Mas nós tínhamos uma forma também de burlar a compra de spray, porque tinha um companheiro Lorival, filho, que morava na rua Itabaianinha, e tinha uma loja em frente à casa dele, que era loja de tecido Zé Alves. E dessa loja, para se enrolar seda, aquele tubo de papelão que se enrolava seda, o filho do dono da loja era um militante, que o pai não sabia, e nos ajudava nos dando esses tubos. Ele hoje mora na Bahia, é um empresário, uma pessoa muito boa, que era muito ligado a Agamenon, que Agamenon era militante com Jorge Maia, saudoso Jorge Maia, que eu presto a nossa homenagem, dos secundaristas. E a gente comprava parafina, tinta, a parafina no fogo, desmanchava a tinta, fechava o fundo do tubo, botava a parafina já, não é, no fogo dentro do tubo, e quando saía um pincel quase do tamanho de 1 metro. Era uma maravilha para pintar a parede, para pichar a parede, entendeu? Então, vocês aprendam essa forma, já foi passada, mas era uma beleza. Bem, eu acho que Dilson Barreto, eu e Jonas Amaral, com vários grupos, fazendo Bosco, Hollenberg e Ana, era uma coragem muito grande. Pichar tem que começar numa hora e terminar na mesma hora, todo mundo. Jogar panfleto de madrugada, começar na mesma hora, terminar na mesma hora, para evitar que um caísse, né? Com a questão de segurança. O partido orientava, as organizações clandestinas orientava tudo isso. Chegamos em 70, já militantes a militância clandestina no partido, e quem nós tínhamos era o MDB, que eu faço aqui uma homenagem à figura de José Carlos Teixeira, quem visitei na tarde de ontem, ao lado de Benedito Figueiredo, do professor Jorge Carvalho, que Zé Carlos teve a coragem de fundar em Sergipe o MDB, não é? Em 68, 67, 68, mais ou menos. 66. E aí foi o Wellington Paixão, o Benedito Figueiredo, o Gama e tantos companheiros que colocaram à disposição para ir para o interior do Estado, o Benedito, para fazer filiação, organizar partido, e Zé Carlos conseguiu organizar, apesar de muita pressão do regime militar. E a gente homenageia Zé Carlos porque, naquela época, ninguém tinha coragem de ir para o MDB. E Zé Carlos, com a sua juventude, com o seu arrobo, de uma família tradicional, economicamente muito forte em Sergipe, mas não se deixou levar por esse lado, e ele teve um papel fundamental para nós, porque, ao tempo que era uma voz na Câmara Federal para defender, para denunciar, para ajudar, Zé Carlos Teixeira conseguiu organizar um espaço que a gente poderia atuar, não de forma clandestina, mas de forma legal, que era a legenda do MDB. E aí, em 1970, o Partido Comunista organiza também uma chapa dentro do MDB, lançando o Wellington Paixão para deputado federal, lançando o nosso companheiro João Santana, né, para deputado estadual, e Jonas Amaral, vereador em Aracaju. Jonas foi lançado candidato apoiado pelo partido, porque Jonas era uma pessoa simpática ao partido e era muito amplo, ele navegava bem em todas as correntes. E Jonas Amaral foi eleito. E nessa época foi onde aconteceu a minha primeira prisão, porque eu estava me preparando para fazer comício na região do bairro São Francisco, e
6 horas da manhã, eu fui preso pela Polícia Federal na minha casa. É evidente que a minha mãe entrou em desespero e eles alegavam, não, ele volta já. E eu dizia, minha mãe, não é verdade, não volta já. Nós já conhecemos como é que funciona. O seu trabalho é denunciar a minha prisão para garantir a minha segurança pessoal. E eu fui levado para o quartel do 28BC. Quando eu cheguei, Anselmo Góes também, o jornalista Anselmo Góes, que hoje está no Rio de Janeiro, jornalista do Globo. Foi a minha primeira prisão. Eu me lembro que teve um oficial que entrou na cela que nós estávamos, deu um chute ainda em Anselmo Góes, depois nos levaram para fazer um depoimento, eu não sei, cargas d'água depois, pouco tempo, nos liberaram. Ficou lá, e pensávamos que dali ia surgir um processo, mas não surgiu nenhum processo. Eu não sei se era uma forma de amedrontar ou de intimidar, em função do nosso ativismo político dentro do MDB, porque a gente tinha uma atuação grande. Fazia o trabalho clandestino do partido, atuava na legalidade com o MDB, e a gente fortalecia muito esse trabalho na universidade, em Aracaju, porque a gente sempre era muito bem votado aqui na capital. Eu me lembro que havia sempre essas ameaças de forma permanente. Todo lugar que a gente ia era seguido, né? Nós não podíamos estar em qualquer lugar, sempre tinha alguém nos observando. 1970 foi o ano da formatura da turma de Wellington Mangueira, de Wellington Paixão, de Benedito, de Gama, desse pessoal todo. Esvaziou um pouco o movimento da universidade. Em 71 foi a minha turma que saía também já formada da Faculdade de Direito. Em 72, eu fui eleito vereador. E aí me levaram preso pela segunda vez. E eu não sei por que motivo foi essa prisão. Eu me lembro que havia uma resistência muito grande, que eu soube, de setores militares, porque eu e Jonas Amaral fomos responsáveis para denominar a vinda Mário Jorge, aquela da Atalaia, que vem a ser o irmão da deputada Ana Lúcia. E Mário Jorge, como era nosso companheiro e era muito lembrado por nós, Jonas, vamos botar o nome da avenida de Mário Jorge. A gente via só o desenho de como ia ficar aquele bairro, não tínhamos uma noção do que é hoje. E acho que foi uma justa homenagem a Mário Jorge. Porque até na universidade, foi na época da Tropicália, né? Foi na época da Tropicália, e no centro acadêmico, eu me lembro que as músicas que a gente tocava lá sempre era de Caetano, a Tropicália e outras. E nós fizemos o lançamento de um livro, um envelope de poesias de Mário Jorge, denominado Revolução. Ah, sim, foi isso. Revolução, e os militares disseram, vocês dão o nome de uma rua de um comunista, e depois desses outros atropelos contra Mário Jorge, que eu não quero aqui falar, não acho que justifica nenhuma violência. Mas era porque era comunista, porque Mário Jorge era isso, porque Mário Jorge é aquilo. E depois o senhor foi quem organizou o lançamento daquele envelope de subversão com o nome de Revolução, no achincalhe, mais ou menos essa linguagem, no achincalhe ao movimento de 64 e tal e tal. Eles sabiam os detalhes, porque realmente o lançamento de Revolução foi no Centro Acadêmico Silvio Romero, e quem organizou, quem coordenou fomos nós, porque sempre o Wellington Mangueira me colocava como tarefeiro de tudo do partido. Não é? Era uma sina triste de tarefa permanente. Os outros tinham até folga, tinham até férias, mas eu não tinha direito a férias e nem a folga. Bem, aí eu fui preso, me levaram para a Polícia Federal, na rua de Capela, onde funciona hoje a Federação da Agricultura. Rua Capela, esquina com Giru. O delegado aqui era um senhor de idade, já magro, alto, muito alto, não me lembro o nome dele, uma cara muito feia, e meus companheiros de cela foi Major João Teles Menezes, velho militante do Partido Comunista, amigo pessoal de Luiz Carlos Prestes. Foi uma pessoa muito importante na minha campanha de vereador, né? Eu fui candidato a vereador apoiado pelo Partido Comunista,
E era uma campanha muito bonita, quando você procurava os militantes mais antigos do partido, as pessoas diziam: o partido definiu, nós vamos votar no filho do povo. Eu nunca esqueci essas frases muito de ordem sentimental e afetiva. Isso me tocava, me deixava mais grudado às coisas do partido, porque a gente sentia a seriedade da militância dos velhos companheiros. Passava para nós essa imagem de compromisso, de seriedade, de vontade de lutar. E também foi meu companheiro de cela, o geólogo Artemísio Rezende, e também Zé Alves Nascimento, irmão de Maria do Carmo, a senadora, netinho, que era militante da AP, da Faculdade de Medicina. Foram meus 4 companheiros de cela. Daí nós respondemos, eu não sei como é que aconteceu lá, não me lembro, da Polícia Federal, algumas ameaças, e todos foram embora e me levaram depois para a segunda... Me levaram para o quartel da Polícia Militar do Estado. Tinha sido construído recentemente o prédio ali ao lado, aquela aberração em termos de arquitetura para uma obra de arte, como é o prédio central da Polícia Militar, ao lado construído aquela aberração de arquitetura, e me colocaram numa das salas que nem tinha sido inaugurada. Eu fui quem inaugurei, transformado numa sala daquelas em cadeia, e eu passei lá cerca de 17 dias. Me lembro que recebi muitas visitas e que os militares ficaram chateados porque fazia fila do pessoal da faculdade, das faculdades. Até era caminho da Faculdade de Direito, Serviço Social, Filosofia, Química, tudo tinha que passar pela polícia. Então, queria me visitar e daqui a pouco veio uma ordem para suspender essas visitas, que estava demais. A Faculdade Social fazia fila todo dia. Então, tanto para visitar? Aí acabaram um pouco disso. Eu passei 17 dias. Me lembro que a visita mais comovente foi a do meu pai, que ele foi me visitar e disse: aguente firme, meu filho. Aí começou a chorar. Você está na luta, você gosta disso, eu sei que você gosta disso, mas a gente sente muita emoção no momento, mas ele saiu do quartel em paz e ficou em paz até o dia que faleceu. Bem, a célula do partido, o partido conseguiu deixar uma célula muito grande na universidade. Deixou célula na Faculdade de Química, deixou célula na Faculdade de Filosofia, deixou célula na Faculdade de Direito, tentou por diversas vezes quebrar a Faculdade de Serviço Social, deixou lá simpatizantes organizados, mas sem uma militância mais forte. E deixou uma base na Faculdade de Medicina. A Faculdade de Serviço Social era muito fechada na liderança de Ana Cortes e de Bosco Hollenberg. Era um grupo muito forte, um grupo muito atuante, um grupo muito respeitado também na universidade. Bosco Hollenberg foi o candidato contra a Gama, e Gama foi eleito. E aí veio também aquele congresso da UNE, de Biúna. Nesse congresso de Biúna, a luta de formação da composição dos delegados para o famoso congresso de Biúna. E aí a luta para ver que a organização de esquerda levaria mais delegados, porque a disputa nacional pela direção da UNE, é evidente, dependeria dos votos dos delegados de cada estado. E nós conseguimos fazer finanças clandestinas, e novamente o Elton Mangueira, em nome do partido, me dava a missão de fazer contato com algumas figuras daqui de Aracaju para nos ajudar. Eu me lembro que eu fui falar com Dom Távora, nosso arcebispo, que nos deu uma ajuda para a delegação clandestina nossa, do partido. Eu me lembro que eu fui falar com o doutor Joaquim Ribeiro, da Fábrica Confiança, não é? Enfim, eu não me lembro mais de tantas outras pessoas, mas teve mais. E Humberto Mandarino sempre colaborava com tudo, né? Humberto era uma figura que a gente queria muito bem, porque foi um homem que prestou muito serviço a todos nós, aos democratas, tão perseguidos, com seus contatos e suas amizades. Bem, no Congresso da UNE, todos nós sabemos a história. Sergipe mandou a delegação maior ligada ao Partido Comunista e, lá em São Paulo, foram todos presos. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Congresso de Biúna. E terminou Gama, Benedito Figueiredo, companheiro de cela de Zé Disseu,
que era uma das lideranças, e o Wellington Mangueira também, que eram as maiores lideranças. Nessa época, o Serra já era presidente da UNE, nessa época, 64, não, 64 que ele era. No Congresso da UNE, Serra não era mais. Serra foi do golpe de 64. Luiz Travassos, nessa época. Eu sei que foram todos presos, depois conseguiram se soltar. E aí, a gente contou com esse trabalho. Era um trabalho muito grande. E a Polícia Federal, em cima de mim, na época da prisão de Wellington Mangueira no Congresso da UNE, porque eu era funcionário do Correio e eles queriam que eu assinasse um documento renunciando à presidência do centro, porque eu assumi a presidência do centro na prisão de Wellington. E eles não queriam, porque era para afastar todos que estavam no Congresso de Biúna, e quando, no fato que eu assumi a presidência do centro acadêmico, eles ameaçaram e foram no Correio, me chamaram dentro da repartição, na sala, que se eu não assinasse aquele documento, renunciando, eu consegui me sair, não renunciei à direção do centro acadêmico. Em casa, a família dizia, mas se você perder esse emprego, vai ser muito difícil para você e para a família toda. E aí eu mostrava à família também como era difícil para nós, né, conviver no ambiente com os companheiros e fazer aquele gesto de covardia. A cabeça, na verdade, a cabeça rolava muito, porque eu sentia, eu tinha necessidade daquele emprego e aquela pressão, mas nós não renunciamos, ficamos no centro acadêmico e eles não conseguiram, não sei por que motivo, encaminhar a minha demissão do Correio, porque eu já tinha voltado, né, naquela época para Sergipe. Bem, eu tinha também um trabalho dentro do partido de ajudar muito daquelas famílias que caíram, não é? Era como um trabalho de socorro. Eu me lembro na casa de Wellington Mangueira, na Avenida Augusto Mainá, que sempre tinha famílias que a gente era orientado no sentido de procurar para ajudar, alguém caiu. Ajudamos alguns até sair do Brasil de forma clandestina, quando o partido pediu para a gente ajudar a saída de Clodoaldo Oliveira Lima, que foi para a Alemanha Oriental. E a gente teve um trabalho muito grande do partido para colocar Clodoaldo fora do Brasil. Quando o Clodoaldo chega em Paris, manda um cartão para a família toda, em Feira Nova, e ele diz, mas que homem é esse? Que a gente tem um trabalho de fazer um trabalho imenso para tirar do país, chegar em Paris, para viajar para a Alemanha Oriental, esse homem está passando o cartão. Quando eu soube disso, fui na casa dele, na família, na rua Silvio Romero, atrás da Igreja do Espírito Santo, e pedi à família que arranjasse uma forma de fazer um contato com ele, que ele não mandasse notícia, nem mandasse cartão, nem mandasse nada, porque iam pegá-lo, ia pegar o caminho por onde a gente mandava o pessoal sair, para não morrer aqui nas mãos da ditadura. Mas o rapaz mandou com cartão para os parentes em Feira Nova, todinho em Feira Nova sabia. E a gente fazia esse trabalho muito de socorro, né, às famílias que eram atingidas. Eu sempre era usado como pombo-correio para essas missões. O partido sempre colocava na nossa mão essa responsabilidade. Bem, 74 eu fui eleito deputado estadual. 76 aconteceu a Operação Cajueiro, comandado pelo general Fiuza de Castro. Não tinha no Exército Brasileiro fascista maior. Não tinha fascista maior. E esse homem, sem nenhuma motivação, executou em Sergipe o plano mais sinistro da história desse Estado, do ponto de vista de presos políticos, de tortura e de toda a série de violências contra aqueles que militavam em favor da democracia. 74, então, 76, fui deputado estadual eleito, evidente com o apoio do partido,
comunista, e também fizemos muitas ampliações com o MDB, e a campanha de Wellington Paixão com João Santana e Jonas Amaral em 70 me deu essa visibilidade. Em 72 fui eleito, porque foi um mandato tampão de 2 anos. Em 72 eu fui eleito vereador em Aracaju, já se vão muitos anos, né? E em 72 eu fui eleito vereador, em 74 fui eleito deputado estadual. No meio de mandato de vereador, eu renunciei à Câmara para assumir o mandato na Assembleia Legislativa. E fizemos o nosso trabalho. Nessa época, Paulo Barbosa Araújo, vibrante jornalista, meu companheiro também do Correio, morava ali antes de casar com a nossa querida Rosa, na rua de Maruim, vizinho na Avenida Milício Machado, rua de Maruim, entre Nossa Senhora das Dores e Riachão. E Paulo Barbosa sempre passava pela minha porta e trabalhava no Correio comigo e me ajudou muito. Foi numa época que ele denunciava o Grupo Lume, tanto ele como o velho Orlando Dantas, né, jornalista, dono da Gazeta Sergipe, que ele era muito malquisto pelos homens do golpe militar. E Paulo me orientava muito nos meus discursos, pronunciamentos e debates, entrevistas naquela época. E nós exercemos um mandato com muita altivez. Não fiz mais porque não era possível fazer. Mas rodei esse Brasil como deputado estadual, participando de diversos movimentos. Nós sabíamos quais os movimentos que eram do MDB e nós sabíamos quais os movimentos do Partido Comunista dentro, a base comunista dentro do MDB, não é? E nós éramos quadro mesmo organizado, inclusive responsável pela área de agitação e propaganda. Bem, em 74, eleito deputado estadual, 76 foi a Operação Cajueiro, pegou todo mundo aqui de surpresa. As primeiras prisões aconteceram ali na altura do Banco do Nordeste, parece que foi ali na altura do Banco do Nordeste, Carlos Alberto, ali naquela época, Carlos Alberto Menezes e pessoal. E todos nós sabemos aqui em Sergipe o que foi que aconteceu naquele momento. Os companheiros presos, torturados, Wellington Mangueira, Marcelo Bonfim, Milton Coelho Carvalho, Elias Pinho, Carlos Alberto, Góizinho, Rosalvo. Eles mandaram buscar Rosalvo Alexandre, foram até em Minas Gerais. Foram apanhar o Rosalvo Alexandre em Viçosa, em Minas Gerais, estudando agronomia. E eles tinham contado de todos. E aí, um dia chega na Assembleia Legislativa, o coronel que comandava a tortura com o pseudônimo, que eu não me lembro mais desse filho da P, e aí eles comunicaram ao presidente da Assembleia que tinham vindo apanhar o deputado Jackson Barreto. Eu desci, cheguei no gabinete do presidente da Assembleia, que era o general Queiroz. Eu disse: general, eu estou sendo convocado para fazer um depoimento no quartel do 28, não sei se é para ficar preso, se é... Eu estava naquele momento muito angustiado, preocupado, porque eu já tinha notícias das torturas que estavam acontecendo. Como eu sou membro do poder, eu vim também pedir ao senhor para o senhor me acompanhar, já que o senhor é o presidente da Assembleia. Aí ele disse: não, eu não vou acompanhar, não, eu não vou acompanhar, e não vou acompanhar. Tá bem. Eu só queria fazer aquele registro naquele momento, que o senhor não quis acompanhar um membro do poder. E aí, seu Alvia Teixeira, que Deus o tenha, com a sua coragem, né, e seu estilo disse paternal, ele disse: olha, eu vou com você. Só que ele não podia entrar, ele foi comigo até a praça do 28BC. E eu fui. E quando eu entrei na sala lá desse coronel que estava tomando os depoimentos dos presos, depois daquela série de torturas, ele gritou, bateu na mesa e disse: deputado, aqui as pessoas falam o que quer e o que não quer. O senhor compreendeu? Compreendi isso, senhor. Não. E ele queria fazer uma cariação com Marcelo Bonfim. Vou chamar o Marcelo Bonfim, porque eles queriam caracterizar de forma
bem profunda ligação minha com o partido, não somente como militante, mas como elemento que, com o meu mandato de deputado, eu financiava as atividades do Partido Comunista e financiava, ajudava os companheiros, os militantes, enfim. Eles tinham nas mãos fotografia minha conversando com o Marcelo, conversando com outros companheiros, e eles conseguiram tirar uma foto, não sei como, eu dando uma importância, um dinheiro a Marcelo. E eu, então, ele foi apanhar Marcelo Bonfim para fazer a criação. Quando Marcelo entrou na sala que eu estava, eu fiquei assim parado, né? Parecia um farrapo de pessoa, de tanta tortura, de tanta, sabe, de tanta agressão física, de tanta porrada. Mas pense num homem que se comportou com uma dignidade que ele não sabe o quanto aqui no meu íntimo, no meu coração, eu tenho por ele respeito. Porque as agressões, através da palavra que esse coronel dizia com ele, fazendo a cariação comigo, ele não tergiversou em nenhum momento. Ele, seguro no seu depoimento, eu seguro no meu, de quando ele podia me sinalizar algumas coisas, eu compreendia, porque, na verdade, eles queriam que eu confirmasse que o meu salário, que tudo do meu mandato era para financiar as atividades clandestinas do Partido Comunista. É evidente que nós negamos, né? Eles tinham informações e perguntou sobre o dinheiro. Quando ele perguntou sobre o dinheiro, a coisa mais normal que em Sergipe é um deputado dar uma ajuda a uma pessoa. E eu, sabe, mas Marcelo é do Partido Comunista, é dirigente, você também é deputado do Partido Comunista, isso aí não é ajuda, isso aí é... Mas ele dizia uma coisa e eu dizia outra, aí ficou nisso, né? Depois ele me ameaçou, né? Depois Marcelo retirou Marcelo, né? Fez a cariação, um falava, outro falava, e depois aí Marcelo foi, e eu sei que eles fizeram ameaça, e eu fiquei lá no quartel do 28 até tarde, nesse dia, né? Acho que para fazer terrorismo, porque, na verdade, eles estavam preocupados de não me torturar, nem apertar, porque eu tinha um mandato de deputado estadual, a repercussão, eles, apesar de toda a maldade, de assassinatos, toda a série de torturas físicas e psicológicas que foram feitas com presos políticos, dos que morreram, dos que eles assassinaram, num lugar como o Sergipe, aqui podia a repercussão muito grande eu penso assim, né, do mandato de deputado, e aí eu não tive tortura nenhuma, não vou aqui me pousar de herói que eu fui torturado. Eu não fui torturado, minha tortura foi mais psicológica, física eu não tive tortura física, ameaça o tempo todo. Mas... E aí eu vim embora de lá, depois fomos todos, respondemos o processo, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Cada sessão de audiência na Auditoria Militar da Bahia era uma sessão de tortura, e o procurador militar, ele olhava muito contra a nossa pessoa. Também eu consegui compreender que já havia ligações das forças políticas de Sergipe da época, que eram adversárias nossas, que eram contestadas por nós, que já passava a ter alguma influência no andamento do processo na área militar. Tanto que eu fui julgado e fui absolvido com os demais companheiros, e me lembro que no dia do julgamento todos se reuniram para passar informações para a família, outros para dar um cheque, outros para... esperando, evidente, uma condenação, né? E aí, o procurador militar, quando logo em seguida que terminou o julgamento, alguns dias depois, ele entrou com um recurso junto ao Superior Tribunal Militar, um recurso contra a minha absolvição. E eu compreendi que era para me tornar inelegível, porque eu seria candidato a deputado federal em 1978, consegui ser candidato, numa luta muito grande na justiça e uma luta muito grande contra o tempo. Porque me parece que nós fomos julgados em agosto de 78. Agosto.
E as eleições eram em novembro, não era em outubro como agora, em novembro. E eu tinha que correr para poder ter tempo de registrar minha candidatura. Alguns companheiros, na época divergia da época do julgamento, e eu compreendia, porque cada um queria buscar qual seria o momento melhor. Só que nós não tínhamos nenhuma compreensão qual seria o momento melhor do julgamento. Mas, porque também havia um processo iniciado de abertura política e muita gente acreditava que com esse processo de abertura as coisas fossem realmente serem facilitadas. Como realmente a evolução foi para que houvesse a abertura. E aí eu fui absolvido, cheguei aqui em Aracaju, os companheiros amigos todos, já definido a minha candidatura a deputado federal, inclusive por mim próprio, pelo PMDB, e aí nós fomos candidato a deputado federal, fomos o mais votado aqui do nosso partido, e chegamos em Brasília como deputado federal em 1979. Lá na Câmara, eu participei da base do Partido Comunista, ao lado dos deputados Alberto Goldman, Roberto Freire, que deu agora uma marcha ré muito grande, Tidei de Lima, de São Paulo, de Bauru, Eloá Guazelli, do Rio Grande do Sul, Marcelo Cerqueira e Modesto da Silveira, do Rio de Janeiro. Marcelo Cerqueira, inclusive, teve um acidente com ele essa semana. Anselmo Góes me participou ontem à noite. Eu estou querendo visitá-lo. Marcelo Cerqueira foi um grande companheiro, um homem de uma inteligência espetacular, o Modesto da Silveira, muito ligado aos direitos humanos, e Délio dos Santos. A base do Partido do Rio tinha 3 deputados: Délio dos Santos, Modesto da Silveira e Marcelo Cerqueira. São Paulo tinha Alberto Goldman e tinha Tidei de Lima. E Pernambuco tinha Roberto Freire, no Rio Grande do Sul tinha Eloá Guazelli. Era a base da qual eu me lembro que nós nos reuníamos muitas vezes lá no meu apartamento. Não tinha, era clandestino como base, mas a reunião não era mais clandestina, né? Não tinha nem razão de ser clandestina. Me lembro que participamos de todos os movimentos da anistia aqui em nosso estado, participamos da campanha da anistia no Brasil. Tivemos vários movimentos de participação ao lado também com Teotônio Vilela. Participamos de diversas reuniões e assembleias. Me lembro que nós, como deputado federal, participamos, naquele momento difícil da prisão de Lula, como líder metalúrgico, e nas famosas assembleias dos metalúrgicos em São Paulo, no estádio da Vila Euclides. Os deputados eram convocados, deputados de uma linha mais progressista, para dar apoio ao movimento dos trabalhadores de São Paulo. E eu me lembro que nós fomos a São Paulo para uma Assembleia Geral dos operários da metalúrgico no estádio da Vila Euclides. Depois, essa Assembleia passou a ser no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, cujo prefeito, na época, era do PMDB, e nós participamos dessa luta de solidariedade, da campanha das diretas do Brasil todo, com Dante de Oliveira, que é nosso companheiro, depois de falecido. Eu estive em Mato Grosso para prestar uma homenagem a ele no cemitério daquela cidade, companheiro da nossa geração, chegou na Câmara como militante do movimento revolucionário 8 de outubro, e era um companheiro sonhador, um companheiro que acreditava no mundo melhor, como todos nós. E nós andamos esse Brasil todo, não é? Na campanha das diretas. E aqui em Sergipe tivemos uma atuação também muito interessante e muito boa, ao lado de todas as correntes, porque tinha muita coisa que nos uniu, muito mais que nos unia do que nos separava, que era a luta pela democracia, não é? A luta pela defesa dos direitos humanos, não é? E a luta pelo fim da ditadura. É evidente, quem queria democracia queria o fim da ditadura. Eu me lembro de todos esses fatos, inclusive da campanha de Tancredo. Me lembro, inclusive, que participei de forma muito grande quando, a caminho da democracia, tivemos que nos reunir, o MDB, os setores mais à esquerda, liderados por Chico Pinto, da Bahia, por Fernando Lira, de Pernambuco,
o setor dos autênticos, e a gente, naquele momento difícil da eleição de Tancredo, para derrotar Maluf no colégio eleitoral, muita gente da esquerda não queria participar do colégio eleitoral, o PT já tinha nascido, e aí contestou o voto de Ayrton Soares, o voto de Bete Mendes, que era artista, companheira nossa, e contestou o voto de Eudes, deputado do Rio de Janeiro, porque eles não podiam votar, porque era no colégio eleitoral, mas era a forma que nós tínhamos para derrotar a ditadura naquele momento. E era um simbolismo muito importante para o país inteiro, que ansiava por aquele momento. E aí, Fernando Lira conversou com todos nós, a colégio eleitoral, a votação das diretas foi derrotada, e aí Fernando Lira foi conversar com Tancredo, e Tancredo disse: só sou candidato se a esquerda votar comigo, se você tiver o compromisso. E Fernando Lira veio conversar com todos nós, e aí cada um colocou sua posição de que nós tínhamos que batalhar agora para derrotar o Tancredo, que era o caminho que nós tínhamos naquele momento. E Tancredo prestou um grande serviço ao país, porque quem olhar a trajetória de um homem liberal como Tancredo, na morte de Getúlio, na véspera, eu estava reunido com Getúlio como ministro da Justiça. Em 60, trabalhou para Jango assumir, sendo elemento de conciliação naquele processo, quando Jango voltava da China e quando foi instituído o parlamentarismo, em 60. Na época do golpe, em 64, foi o homem que teve coragem no Congresso Nacional, como deputado, de abrir a boca e contestar o senador Auro Moura Andrade, de São Paulo, que presidia o Congresso, para anunciar que havia um vazio na presidência, e Tancredo contestou publicamente do plenário que o presidente estava no Brasil e contestou o gesto dele naquele momento. Então, a travessia só seria possível com um protagonismo de uma pessoa que conseguisse conciliar as tendências. A gente, na verdade, queríamos que o nosso comandante Ulisses Guimarães, que era, sem dúvida, foi a marca do homem que comandou a oposição legal, e que ajudou muito também aos companheiros na ilegalidade, com seu gesto, seu trabalho, sua ação, sua presença, não é, determinada em defesa da democracia. Foi um gigante, Ulisses Guimarães. Não poderá nunca, jamais ser esquecido pelo povo brasileiro. Eu acho que Zé Carlos Teixeira está para Sergipe, como Ulisses Guimarães está para o Brasil, nesse processo da reconstrução da democracia em nosso país. E aí, nós tivemos que trabalhar dentro dos grupos de esquerda para fazer aquela convenção, que o povo brasileiro todo já sabe o que aconteceu, e Tancredo foi consagrado na convenção, houve aquela dissidência do partido da ditadura, e conseguimos eleger Tancredo, e o final todo mundo já sabe, Tancredo morreu, e a gente não sabe se avançamos ou se não avançamos. O importante é que estamos vivendo numa democracia hoje. De sorte que eu não teria mais o que acrescentar. Acho que nós demos o recado da nossa geração, acho que fizemos o que tinha que fazer. É evidente que aqui e ali, com alguns erros, mas sempre com o objetivo e a firmeza e a pureza dos sonhos de jovem, não é? Restaurar a democracia, acabar com essa situação de ver o nosso país jovens serem assassinados, trabalhadores, operários, e a gente se sentir impotente, mas muitas vezes os setores de esquerda criticam o setor A, B e C. A linha do Partido Comunista naquela época não pregava a luta armada. Tinha as suas experiências ao longo dos anos de vida do que o partido, não é? E da militância de todos aqueles que vieram desde da fase da Coluna Prestes, de 30. Tinham uma experiência, as outras organizações tinham menor experiência nessa área, mas tinham muitos militantes também que estavam fora do Partido Comunista, dentro de outras tendências, que tinha aquela sua proposta muito mais radical. Eu acho que a vitória da democracia foi o somatório de tudo isso. Foi o somatório de tudo isso.
não é, dos liberais também, que tiveram um papel extraordinário. Eu quero, então, concluir essa minha fala e me colocar aqui à disposição da Comissão da Verdade, que eu tive o prazer, a honra de instituir sob o comando desse querido mestre, professor Josué Modesto de Passos, que na reitoria da universidade foi o responsável por um ato público no auditório da reitoria para rever aquele ato da cassação dos nossos mandatos, não é, durante o período da ditadura. Todos os estudantes que tiveram seus mandatos cassados na universidade foram proibidos de exercer qualquer atividade política. Ele restaurou esse direito no simbolismo que nos deixa extremamente felizes por reconhecer a militância e o trabalho, o ativismo e o protagonismo de muitos jovens sonhadores, mas que sonhavam com aquilo que aconteceu, a volta da democracia no Brasil. Bom dia ao governador e a todos. Eu tenho algumas perguntinhas, tá certo? A primeira, eu vou fazer em bloco. Eu posso fazer em bloco para evitar ficar... Então, eu vou fazer em bloco, certo, governador? A primeira, o senhor destacou o trabalho ou a ação do primeiro reitor. Aí eu pergunto assim, houve outros Joões que fizeram, em outros lugares, que tiveram papel semelhante? Sim. Outros Joões que tiveram papel semelhante nesse sentido de proteger, em outros espaços, naquele momento. Se o senhor quiser, posso fazer todas as perguntas primeiro, para facilitar. Tá certo? A segunda, o senhor é governador, senta numa cadeira da mais alta magistratura estadual. Era possível, naquela época das prisões de 76, o governador Zé Leite não saber, não estar informado daquilo que estava ocorrendo? E se estava ou não estando, depois passou a estar, ele fez alguma coisa sobre isso para reduzir esses problemas? O senhor não falou sobre o setor jovem do MDB. Ou seja, o senhor teve um papel fundamental nessa criação, a viagem com a Agamenon, porque atingiu em cheio foi esse setor jovem, onde estavam as pessoas que foram presas estavam agrupadas. Talvez o senhor possa querer falar um bocadinho sobre essa instituição, a brecha legal que permitiu essa fundação. Eu não tinha notícia sobre prisão na SSP. O senhor lembra quem era o secretário de Segurança na época? Porque, então, nós estamos somando os locais de prisão, nós temos o 28, temos PF, temos também, agora com sua revelação, a SSP. Tá certo? A OAB, na época, era presidida por Gildão Garcia. O que é que ele teria feito em defesa dessas pessoas, estudantes de direito, advogados e todos os outros? Deixa eu ver mais. Também a igreja, houve alguma reação da igreja em defesa desses presos dessa época? Olha, eu acho que eu paro por aqui. Talvez eu volte depois. Obrigado, governador. Olha, professor Afonso, minhas homenagens ao senhor, até porque você foi
O senhor foi um grande companheiro daqueles momentos como jovem na universidade e que muito militou e deu a sua contribuição para a volta da democracia. Veja, eu não conheço nenhum reitor no Brasil que tenha tomado a atitude de João Cardoso Nascimento Júnior. Não conheço. Conheço vários reitores que tiveram posições democráticas, corajosas, mas não conheço nenhum fato que possa se igualar ao comportamento de João Cardoso Nascimento Júnior. Acho até que pela formação política dele. Com relação ao governador de então, doutor José Hollenberg Leite, eu não conheço nenhum fato de doutor Zé Leite que tenha sido feito alguma atitude, alguma iniciativa para ajudar os presos políticos da época. Não registro. E também eu não acredito que um governador não sabe, apesar do general Fiuza ser um homem extremamente truculento, um torturador, um assassino, e um homem sem nenhuma formação. Eu não acredito nem que ele tenha comunicado ao governador, porque ele teria medo, sendo José Leite ou não, como eles não gostavam dos civis, e apesar desses governadores serem todos vinculados à ditadura militar, mas como era uma operação extremamente secreta, possa até acontecer que eles não tenham avisado antes. Mas, no decorrer do processo, é evidente que o governador passou a ter a informação. Mas não me lembro de nenhum ato do governador com relação à melhoria da situação dos presos políticos. Com relação ao setor jovem, a pergunta foi a respeito da atividade do setor jovem. Um papel muito importante que a juventude do MDB teve, porque eles tinham um verdadeiro pavor, muito ódio da juventude do MDB, porque era uma juventude muito, muito ativa. E o protagonismo do partidão, do PCB, dentro da juventude do MDB, era também muito grande. E eles tinham essas informações. E nós conseguimos, com a juventude do MDB, ter uma participação mais ampla na universidade. Porque como o MDB era um partido que estava na legalidade permitida, você, através do PMDB, poderia fazer 1001 atividades que por trás dela estava a atuação do Partido Comunista, da juventude do Partido Comunista, do setor de agitação e propaganda do Partido Comunista, e tendo como capa a juventude do MDB. Bem, o fato da prisão na dependência da Polícia Militar, que tinha construído aquele prédio recente, e me parece que eu fui o primeiro visitante daquela sala onde eu fiquei. Daquele prédio onde funciona hoje a sala do comando da Polícia Militar. E a Polícia Federal muito pequena, muito apertado o prédio. E eles se sentiram incomodados porque não dava para eles trabalharem, atuar ali dentro com aqueles presos, porque os presos vão ficar sabendo de todo o movimento que acontecia ali. As instalações eram muito pequenas. E aí eu não sei para onde os outros foram. Eu sei que eu fiquei na Polícia Militar, numa daquelas salas do prédio novo. Muitas salas, a maioria das salas não estavam ainda nem funcionando, porque o prédio era novo mesmo. E não era uma cela, era uma sala com um militar na porta. Eu me lembro de um que ficou tomando conta da minha sala, onde eu fiquei, o tenente Gilberto, que é hoje falecido, morava na rua Sergipe, 918, bem perto do senhor no Siqueira, da sua casa, na rua Espírito Santo. E a casa dele era Sergipe 918, entre Espírito Santo e Florianópolis. Ele hoje é falecido. E eu cheguei a participar do casamento dele na Igreja do Espírito Santo como seu convidado. Era o meu carcereiro, o tenente Gilberto, de saudosa memória para mim, porque me tratou muito bem. Bem,
Com relação à OAB, nós não sentíamos a presença da OAB naquele momento, lamentavelmente. Ela não estava, na verdade, exercendo o seu papel na defesa dos direitos humanos, na denúncia à violência e às arbitrariedades cometidas pela ditadura. Não é? A gente sabe que, naquele momento, havia medo muito grande, e eu não tenho notícias da OAB, mesmo sendo eu um advogado, mesmo não sendo advogado, até pela amplitude do trabalho da OSA, Advogado do Brasil, por tudo que aconteceu com ela, por todo o protagonismo que ela teve nesse processo da libertação do país, da ditadura, mas aqui em Sergipe a OAB foi silêncio. A igreja, eu também não me lembro de nenhum protagonismo da igreja naquele momento. Nenhum. Eu teria sabido que, aparentemente, Gildo Garcia teria visitado duas pessoas. Uma delas seria Jacques Teteia e a outra seria João Santana, porque eles eram advogados, e não os demais presos, então. Mas, veja, eu lhe confesso que eu não me lembro desses detalhes. A minha memória não vai a tanto. Eu não consigo me lembrar. Porque era um momento muito difícil, vivíamos todos angustiados, sem saber o que ia acontecer no dia de amanhã. E a imprensa não registrava esses fatos, era muito difícil para a imprensa acompanhar. E então nós vivíamos naquela história de saber se a gente estaria solto hoje, se não estaria preso amanhã, se não voltaria a situação de um companheiro. Depois as notícias de Milton Coelho Carvalho, aquilo deixou todos nós desesperados. Não desesperados com medo, mas violentados pela violência que fizeram a Milton Coelho Carvalho, que para nós hoje constitui ainda um grande símbolo da resistência à ditadura e da Operação Cajueiro. A gente homenageia todos que foram torturados, mas a marca que deixaram em Milton Coelho Carvalho, essa é inesquecível. Governador, bom dia. Os cegaram pelos olhos, não pela cabeça, nem pelo coração, nem pela consciência política. Eu gostaria que o senhor pudesse nos falar também desse momento estudantil, que foi muito rico, e o senhor trouxe muitos relatos de como o partido foi se organizando e o movimento foi se organizando na universidade, mas se também o senhor pode nos acrescentar algo sobre organizações ou movimentos ou grupos de estudantes e professores que se organizavam para apoiar o regime e que acabavam fazendo parte de associações ou que acabavam se tornando informantes do SNI. E gostaria de também trazer uma pergunta da audiência, que foi nos trazida aqui, para que o senhor, se possível, pudesse comentar sobre a participação ativa dos padres Alípio de Freitas, de Propriá, e Almeida, de Estância, em apoio às reformas de base e reforma agrária, e, em contrapartida, que papel teve os jornais A Cruzada e A Defesa em relação à atuação desses padres. Então, são esses dois blocos agora que eu gostaria. Olha, com relação aos professores da universidade, eu me lembro muito bem que tinha um grupo de professores com uma base maior na Faculdade de Serviço Social, mais ativo, a partir de Gilza Mota Gomes, professora da Faculdade de Serviço Social. A professora Gilza teve uma militância muito importante. Nós tínhamos muitos professores que eram simpáticos, que tinham posições claras contra a ditadura, mas tínhamos também vários que defendiam e que eram simpáticos. Na Faculdade de Direito, a gente tinha o professor Monteirinho, né, que era... Inclusive, o Monteirinho, quando a universidade resolveu nos permitir o direito de votar nas eleições acadêmicas,
ele se posicionou contra e não queria nem permitir que a gente votasse lá na Faculdade de Direito, fazendo alegações jurídicas que nós não podíamos ser votados, não podíamos também votar. Nós temos muitos. Na Faculdade de Filosofia era uma faculdade muito manipulada politicamente, porque a participação dos professores tinha muito a ver com a posição da direção. Nós temos muitos professores com posições na Faculdade de Economia, com o professor Pacheco, não é? E alguns professores daquela faculdade que nos deixavam assim extremamente felizes. Mas a grande maioria dos professores da universidade eram silenciosos, omissos quanto à questão política. Não é? Eram poucos os que assumiam posições mais claras, que assumiam posições em defesa dos estudantes. A gente se sentia muito órfão naquele momento. Eram poucos. Né? Na Faculdade de Direito, nós tínhamos simpatia, uma simpatia mais que não chegava a ser uma militância, uma simpatia de um homem como o professor Silvério, que foi militante. Esse foi de uma dignidade exemplar. O professor Bonifácio tinha simpatia. A professora Jussara Leal, de Direito Penal. Mas o professor Luiz Carlos Fonde Alencar tinha simpatia pela volta do Estado de Direito, mas, assim, em termos de militância maior, um Garcia Moreno, que não gostava. E tinha um procurador da República de uma dignidade imensa, professor da Universidade da Faculdade de Direito, doutor Osmar Ora Fontes, que era um companheiro que participava das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, e era sempre um ombro à disposição, porque ele comungava dos mesmos ideais dos seus alunos. O jornal A Cruzada era um jornal da diocese. O protagonismo do padre Almeida é uma coisa que a gente precisa deixar como exemplo para todos os avanços que aconteceram com a reforma agrária em nosso estado, no interior de Sergipe, porque ele atuou muito na Zona Sul. E, a partir de Arauá, onde ele implantou a sua primeira cooperativa, depois em Lagarto, morreu na Colônia 13, que já tinha uma tradição de democratização da terra. Mas o padre Almeida foi candidato a deputado federal pelo MDB, ficou como suplente. Eu não sei se o padre Almeida chegou a ir a Brasília como deputado. Eu sei que ele atuou no MDB como candidato ao lado de todos nós, e ele foi um homem que marcou o seu tempo na luta pela reforma agrária. Muito respeitado, muito querido, e ele era realmente um militante contra o regime, era um militante a favor da reforma agrária. Ele tinha ligações grandes com o trabalho de Dom Helder Câmara, em Pernambuco, no Recife, em Olinda, que era o nosso arcebispo saudoso, Dom Helder, onde nós participamos também de algumas reuniões na cidade do Cabo. Eu me lembro que eu fui uma vez a um debate com Dom Helder na cidade do Cabo, em Pernambuco. E reuniões clandestinas 1000. Como deputado federal, eu me lembro que o meu apartamento virou assim o centro do internacionalismo, porque eu guardei no meu apartamento o Raul Sendic, filho de Raul Sendic, chefe dos Tupamaros, do Uruguai. Ele veio do exílio de Cuba, passou por Brasília para viajar de Brasília para o Uruguai, para visitar o pai, que estava preso, o Raul Sendic, que era o líder dos Tupamaros, e ele precisava, os companheiros organizaram uma comissão de deputados para servir de apoio para ele, de segurança. Não é? E nós viajamos, eu me lembro, Dante de Oliveira, Mirtz Bevilacqua, do Espírito Santo, Bete Mendes, nosso amigo Arthur Vigílio,
do Amazonas, e Cristina Tavares, de Pernambuco, e viajamos. Era um grupo de loucos, mas loucos, ensandecidos, mas todos com a cabeça no seu devido lugar. Sabiam muito bem o que era que nós queríamos. E nós acompanhamos Raul Sendic para visitar o pai num presídio chamado Libertad. É incrível, né? A contradição. Libertad, o nome do presídio, em Montevidéu. Quando descemos no aeroporto de Carrasco, o nome do aeroporto era Carrasco, né? Carrasco e o presídio Libertad, veja a contradição. E aí a Polícia Nacional já tinha tomado o aeroporto todo até a porta do hotel que nós nos hospedamos, para nos pressionar. Não tenho medo de ir em cima, porque era deputado. Eu sei que o Raul saiu num ônibus conosco, um pequeno ônibus que estava sendo contratado por movimentos clandestinos do Uruguai, e nós fomos até 200 metros do presídio, paramos o ônibus, e o Raul saiu a pé 200 metros, que eles não permitiram que o ônibus avançasse, e Raul foi conversar com o pai, e depois nós trouxemos de volta e viemos para o Brasil. Me lembro também que tinham uns 2 montoneiros, que eu não sei depois, e um grupo do Chile, que depois fizeram um contato comigo no aniversário, no 30º aniversário da morte de Allende, eu deputado, e eles conseguiram me descobrir pela internet e fizeram um contato comigo, passaram alguns dias clandestinos no nosso apartamento em Brasília como deputado federal. E aí eu fiquei muito emocionado de reencontrá-los, já vivendo a democracia no Chile, e eu fui para Santiago, para os 30 anos da morte de Allende, cuja vitória eu comemorei. Tomei uma cachaça imensa na casa de Wellington Mangueira para comemorar a primeira vitória de um esquerdista na América Latina, nessa América Latina, através do voto direto, chegar ao poder. Aí só tinha na cabeça a revolução de Fidel, em Cuba, e chegar a Allende pelas forças populares no Chile, em 70, foi assim, algo extraordinário. Eu sei que eu tomei Romontila com Coca-Cola na sua casa para a gente comemorar a vitória de Allende, que a gente se emocionou muito. Esses amigos, aí eu fui para o Chile, participamos da inauguração da estátua de Allende, atrás do Palácio La Moneda, a solenidade da abertura da porta direita do Palácio La Moneda, que se fechou desde a morte de Allende, e Patrícia Allian, que era o presidente, só abriu essas portas com a viúva de Allende, Hortência, a filha que era do Congresso Nacional agora, e foi a abertura oficial dessa porta. Eu estava lá, e à noite teve um ato, e quando eu cheguei no ato, me encontrei com o presidente eleito da Nicarágua, Daniel Ortega, que nós fomos à festa da vitória da Revolução Sandinista, era um grupo de loucos em Manágua, e me encontramos agora com Daniel Ortega, e lá estava o MST, representando os movimentos populares do Brasil, discussando nos 30 anos da morte de Allende. E dali fomos para uma solenidade muito triste, que eu não gosto nunca de lembrar, que foi no Estádio Nacional, uma homenagem a Vitor Hara. Eu queria que o senhor falasse mais para a gente o que o senhor acompanhou sobre o processo de anistia, já como deputado federal. O que é que estava sendo negociado, como estava sendo negociado, se o senhor acompanhou isso de alguma maneira. Nós acompanhamos, porque lutamos muito pela anistia, e eu fui eleito em 1985 prefeito de Aracaju.
e o último mandato de deputado federal, eu tive 2 mandatos de deputado federal nessa época. Eu fui eleito em 78 e fui reeleito em 82. O mandato de 82 eu não cumpri todo, porque fui eleito prefeito, e então eu renunciei o último ano de mandato para assumir a prefeitura de Aracaju, tendo assumido o suplente da época, que era o governador Seixas Dória. Então, eu não acompanhei os detalhes da lei da anistia, mas participamos de todos aqueles movimentos, né, das lutas populares, dos abaixo-assinados, da participação dos artistas do nosso país. Me lembro bem da campanha que a Eva Vilma e o Carlos Zaratini encetou em todo o país, até em função da prisão do Ricardo Zaratini, que foi preso político e foi baleado na ditadura, quase morreu. O Zaratini foi deputado federal comigo. Hoje quem está na Câmara é o seu filho, o Carlos Zaratini. Eu participei aqui. E aqui eu faço questão de registrar a participação também da mulher de Rosalvo Alexandre, naquela época. Ela participou muito da campanha da anistia, não é? E a professora Núbia Marques. Nós elegemos Núbia Marques como a condutora dessa luta aqui em Sergipe. Todos nós participamos, todas as tendências, todos os grupos políticos participaram, não é? E eu me lembro que, naquela época, o Walter Franco, né, até por uma contradição do próprio processo, ele colocou à disposição a própria televisão dele. Eu me lembro de um comício na rua de Porto Alegre com o Distrito Federal. E aí, quando eu chego lá, encontro Walter Franco no comício das diretas, e aí ele se empolgou, né, e participou. Mas todos os militantes tiveram, todas as organizações, até quem não era de nenhuma organização, que tem um compromisso, não é, muito claro com os ideais progressistas, né, de mudança do país, participaram desse grande movimento. Sim, encontrei. O senhor teve conhecimento, esteve envolvido nas prisões e tal. Agora, o seu trabalho como parlamentar na Assembleia, quando é que houve a chance de serem feitos os primeiros discursos, denunciando as prisões na Assembleia? O senhor era deputado estadual na época, lembra? Eu fui deputado estadual em 76. 74, fui eleito deputado estadual. Então, o senhor esteve lá como deputado? Fui deputado estadual de 74 a 78. 74 a 78. Toda essa época que aconteceu na Operação Cajueiro, eu estava no mandato de deputado estadual, nessa época. E nós tivemos muitas participações aqui, inclusive no trabalho junto com o Zé Carlos Teixeira, para poder fazer esse trabalho de denúncia. Aqui foi feito o que era possível ser feito na época. Foi feito tudo o que a gente poderia ter feito na época. Nós procuramos fazer tudo. Na Assembleia. Procuramos fazer. Eu não me lembro dos detalhes dos discursos. Não sei se na época eu fiz um discurso mais profundo, se foi menos profundo. Eu lhe confesso com sinceridade. Eu não sei como é que foi nessa época. Eu sei que tanto da nossa parte como o Zé Carlos Teixeira, houve denúncias, muitas denúncias. O que dependeu da gente para fazer foi feito. Eu não me lembro desses detalhes, porque era muito terror, né? Era muito terror. Mas muito terror de você sair de casa, não saber se ia voltar, e outra coisa de estar dando assistência a um amigo e a outro. Porque eu me lembro que naquela época também,
Eu não sei, nessa fase, se Pedro Hilário foi, né? Morreu Pedro Hilário já estava, era um velho operário ferroviário, morava no Siqueira Campos. Acho que você conheceu o Pedro Hilário, por sua fonte, deve conhecer, que foi colega de seu pai. Né? Com certeza. Colega de seu pai. Pedro Hilário morava ali na rua Mato Grosso, com Amazonas, no Siqueira Campos. E Pedro Hilário dependia de muito remédio, e eles tinham dificuldade até de passar os remédios para Pedro Hilário. E Pedro Hilário logo depois veio a falecer, que ele teve uma espécie de um derrame. Não é? Tanto Pedro, Carivaldo também, morava ali na Mariano Salmeron, não é? Naquela vila, com Amazonas. Então, a minha avaliação é que, na época, a gente fez essas denúncias, inclusive o próprio a direção nacional do PMDB também. Eu me lembro bem que aconteceu tudo isso. A outra e última é a seguinte. O senhor falou socorro às famílias. Existia um planejamento Não. bem anterior, caso caiam pessoas, faremos isso? Não, é tudo de forma empírica. De cada um conforme a sua... De cada um segundo a sua capacidade e a cada um conforme a sua necessidade.